Raça. A raça se caracteriza pelas diferenciações da genética, como cor de pele, tipo de cabelo e cor de olho, entre outros. As teorias raciais surgiram na tentativa de justificar as classes sociais, como homem branco na classe alta e homem negro na classe baixa. Daí começaram os preconceitos. E o preconceito foi só aumentando com o surgimento de ameaças nazistas. O racismo é o preconceito contra raças, onde umas se sentem superior que as outras. Está presente desde o século XVI, onde os negros eram tratados de formas totalmente diferentes. Hoje em dia já diminuiu muito, porém precisa diminuir mais, pois por conta de aspectos históricos já está inserido na nossa cultura. Bem, por cena de racismo, não, acho que eu vivi um pouco o racismo na pele, porque a minha avó me chamava de negrinha, né? Então, o racismo começou lá dentro da minha família, mas, porém, entretanto, isso foi, como é que eu posso dizer, passado à frente e recuperado a menção que ela fazia pra mim de ser minha avó. Mas na rua, assim, já fui chamada muitas vezes quando eu tava jogando futsal, na minha época de escola, de macaca, entendeu? Então, isso faz parte da vida hoje em dia, né? Do brasileiro que é negro, que ninguém sabe que todo mundo é negro nesse país, né? Há um pouco de racismo, sim, no meu cotidiano todos os dias. Eu acho que isso é fato na vida de muitas pessoas, não só na minha, que são negras e são mulheres. Na realidade, a gente não se sente, né? A gente é quase invisível, porque além dos baixos salários, nós temos também a falta de capacitação e ganhamos, além de pouco, ainda somos discriminadas no meu país. Você acha que os seus pais reagiriam se você levasse um namorado de pele negra na sua casa? Assim, de começo eles falariam muitas piadas, principalmente porque meus pais, eles falam que eles não são racistas, mas eu sei que eles são, por atitudes, falas. E às vezes não é por mal, mas aconteceria muitas piadas, eles não destratariam a pessoa, ameaçaria igual acontece, mas a pessoa com certeza se sentiria ofendida pelas piadas que jogariam, principalmente pelas costas dela. E eu ficaria muito chateada também. Ok, só isso. Obrigada, Por Ellen. nada. Oi, eu estou com a Ellen. Hoje, Ellen Caroline, e ela vai me responder algumas perguntas. Pode começar? Pode. Ellen, como que é andar na rua sem se preocupar se você vai levar o enquadro da polícia? Assim, eu nunca pensei nisso, em me preocupar em levar algo em quadro, até porque isso não faz parte da minha realidade, mas eu sei que as pessoas negras, né, principalmente, sofrem com isso por conta do racismo implantado nas autoridades de muito tempo atrás. Então, mas assim, pessoalmente, na minha vida, eu não tenho preocupação. Ok. E o que você acha da cor da pele? O que significa a cor da pele pra você? Pra mim, a cor da pele ela não significa nada, né? Porque tem muitas coisas além que você pode considerar numa pessoa e em nenhum caso, eu falaria o último caso, mas em nenhum caso seria julgar alguém pela sua cor da pele. Isso não influencia em nada. Ok. E como que você acha que os seus pais reagiriam se você levasse um namorado de pele negra na sua casa? Assim, de começo eles falariam muitas piadas, principalmente porque meus pais, eles falam que eles não são racistas, mas eu sei que eles são, por atitudes, falas. E às vezes não é por mal, mas aconteceria muitas piadas, eles não destratariam a pessoa. Sim, eu sou a favor das cotas, porque creio eu que seja a maneira mais compensável que o Estado achou para privilegiar a espécie negra, pois há vários anos ela havia essa estigmatizada por não poder chegar num nível superior de educação. Bom, vou falar um pouco sobre etnia. O que é etnia? Etnia é todo grupo que é simultaneamente cultural igual ou homogêneo. Vem do grego etnos,
ou seja, o povo que tem o ethos, os costumes como linguagens, religião, costumes e cultura iguais. Eu posso dar um exemplo de nós brasileiros, que nós difere bastante dos outros povos do mundo. O nosso modo de falar, as nossas gírias, os nossos costumes, como o Carnaval do Rio de Janeiro, que é conhecido no mundo todo, a Alemanha, como ela é conhecida pela sua cerveja, isso são particularidades de cada povo. E essa cultura é o que difere cada povo e sua etnia, principalmente seus costumes. Algumas pessoas, erroneamente, ela usa a palavra etnia e raça como se fosse algo parecido. Mas não é, porque a raça ela está inteiramente ligada à biologia. Ela fala com que se o ser humano, a biologia daquele povo fosse diferente da dos demais. Já a etnia não, ela olha exclusivamente para a sua etnia, para os seus costumes. Alguns povos brasileiros antigos, no século XIX mais ou menos, eles começaram a utilizar o termo etnia de um modo pejorativo para excluir certas pessoas da sociedade, como por exemplo as pessoas que trabalhavam na área urbana. Eles chamavam de polacos e essa palavra foi mudando até chegar nos dias de hoje como polonês, já que eles vivem afastados da cidade, meio que eles se tornam excluídos. E aqui no Brasil nós podemos ver diversas etnias diferentes por causa da sua colonização, que foi de uma forma inteiramente imigratória. Nós tivemos os indígenas já presentes no Brasil, nós tivemos os italianos, nós tivemos os portugueses, os africanos, os indígenas, portugueses, italianos, japoneses e também de Holanda. Holandeses. E os holandeses. Pode cortar. Pode ser chamado também de multiculturalidade ou pluralismo de cultura. É um conceito da sociologia aplicado aos estudos em ciências sociais. O multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. O Canadá e o Brasil são exemplos. São países multiculturais, muito devido aos diferentes grupos de imigrantes recebidos, mas também por observar outros fatores de integração, como a não subordinação à cultura dominante e desenvolvimento de novas culturas a partir de um choque cultural inicial. A questão é corretamente debatida entre antropólogos e sociólogos de diferentes linhas de pensamentos. Alguns estudiosos acreditam que esta visão multicultural não existe e que houve uma imposição da cultura dominante com a chegada dos europeus, que teria culminado terminantemente com a hegemonização de globalização. Já outros pensadores veem diversos traços multiétnicos e defendem a existência de múltiplas culturas no continente americano e que habitam em harmonia justamente em função da possibilidade do multiculturalismo. Tem grande influência do relativismo cultural, que questiona a ideia de que os hábitos e costumes de um grupo poderiam ser superiores a outros. Essa ideia de que as culturas são diversas e devem ser respeitadas na sua existência sem existir um certo ou errado nos costumes. É a base do multiculturalismo. O multiculturalismo no Brasil é diretamente associado ao processo migratório desde a chegada dos europeus, dos portugueses, em 1500. A princípio, houve um choque natural, mas sabe-se que vários costumes indígenas foram incorporados aos hábitos dos portugueses, como o banho diário. Ao longo do século, o território brasileiro recebeu holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses e alemães, e na pós-modernidade, esta mistura de etnias só aumenta no nosso país. A diversidade étnica dos próprios brasileiros e outra forte característica do multiculturalismo. As diferentes cores de pele, os diversos costumes compartilhados, a liberdade do credo religioso, tudo isso faz parte do multiculturalismo. A coexistência de diversos grupos culturais em um mesmo lugar é o exemplo de multiculturalidade e representatividade. O respeito ao culto de diferentes religiões é um exemplo do multiculturalismo na nossa sociedade. Em lugares em que convivam de forma amistosa,
membros do candomblé, fiéis da igreja evangélica, seguidores do catolicismo, ateus, budistas, entre outras crenças, é o ambiente multicultural. A música é um componente importante e presente em prática de todas as culturas conhecidas. O reconhecimento do ritmo de outros grupos culturais, sem julgamentos de que seriam melhores ou piores, é outro exemplo do multiculturalismo. Bom, antes de começarmos a falar sobre cotas, é necessário saber o que são ações afirmativas. As ações afirmativas, elas são medidas que são implantadas para poder diminuir a discriminação étnicas, raciais e religiosas, de gênero ou de castas, aumentando a participação da minoria nos sistemas de saúde, educação, acesso a emprego e bens materiais de redes. Bom, o sistema de cotas nas universidades federais, elas vêm com o objetivo, como eu havia falado, de diminuir essa discriminação que ocorre e a diminuir a diferença existente entre brancos e negros. E essa diferença ela foi causada quando ocorreu o sistema escravagista, que foi no século XVIII e século XIX. Então, essas cotas ela vêm para poder trazer uma equidade em relação a essa grande diferença que existe. As cotas elas passaram a ser uma realidade no Brasil quando a UNB ela implantou o programa de ações afirmativas que começou a beneficiar os candidatos negros. E como um efeito dominó, isso acabou ocorrendo, espalhando para todo o país, e outras universidades também passaram a adotar esse sistema. E por meio da reserva de vagas, eles viram que o mito de que negros e pessoas de baixa renda nas universidades faria o nível da universidade cair. Existia esse mito e quando esse sistema foi implantado nas universidades, este mito parou de existir porque o resultado foi totalmente contrário. Então, esse grande passo de política afirmativa foi dado em 2012, quando o governo federal ele aprovou a lei de cotas e que ele obriga que as universidades e institutos federais reservem 50% de suas vagas para alunos cotistas. Bom, esses alunos cotistas, eles são distribuídos em determinados grupos. Esses grupos são classificados como metade que são estudantes de escolas públicas com renda familiar mensal por pessoa igual ou menor a um salário mínimo, e a outra metade fica com alunos de escolas públicas com renda familiar mensal por pessoa superior a um salário mínimo e meio. Dentro desses grupos, em ambos os casos, tem que ser destinado um percentual mínimo para alunos PPIs, que são os considerados pretos, pardos e indígenas. Bom, e essa porcentagem ela vai ser feita de acordo com o último censo demográfico do estado. Então, varia bastante esse censo, porque vai depender de cada estado. Bom, agora falando um pouco sobre as cotas raciais nos concursos públicos. Em 10 de junho de 2014, entrou em vigor a lei que destina porcentagem de vagas de concursos públicos para negros e pardas, e trazem aquela mesma ideia de amenizar as desigualdades sociais, econômicas, educacionais entre raças. Bom, o texto ele faz a reserva de 20% das vagas para administração pública, federal, direta e indireta, para autarquias, agências reguladoras, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controlados pela União. Então, podem concorrer às vagas de cota racial todos aqueles que se declaram negros ou pardos. Todavia, deve-se seguir os critérios do IBGE, que estão dispostos no artigo 1 e 2.
Bom, o fato das cotas serem um assunto muito polêmico, elas acabam gerando opiniões divergentes. Então, dentro das cotas, existem muitas pessoas que são a favor e são contra. Quem é a favor, alguns dos argumentos de quem é a favor, eles vão em relação à constitucionalidade, que eles afirmam que o Brasil ele já trata negros de forma desigual durante muito tempo e que a cota ela poderia trazer a questão da justiça, né, para igualar isso daí. Bom, e a injustiça, eles afirmam que pobres e negros eles não têm oportunidade de ascensão. Então, as cotas elas vêm para reduzir essa diferença histórica. E só 2,5% dos negros chegam às universidades, contra 7% dos brancos. Então, eles acreditam que os brancos tenham mais, assim, vantagem, né? Mais oportunidades do que os negros. E eles acreditam que as cotas vão vão igualar isso daí, trazer uma situação de igualdade. E a questão da qualidade. Comparações de notas entre estudantes cotistas e não cotistas nas universidades estaduais do Rio e da Bahia, eles mostram a diferença de desempenho. Então, isso daí também é um outro argumento de quem é a favor das cotas nas universidades. Então, assim como existiam os argumentos de quem é a favor, também existiam os argumentos de quem é contra. E dentre esses argumentos de quem é contra, eles afirmam em relação no caso das cotas para negros e índios, não existe meio científico de ser comprovado a origem racial de uma pessoa. E no Brasil, 90% da população tem ancestrais negros ou índios. Então, eles acreditam nessa subjetividade em relação às cotas raciais. A qualidade também é um outro argumento, porque a entrada de alunos despreparados que não passariam no vestibular fará cair o nível do ensino das universidades. Então, é um outro argumento também de quem é contra as cotas. E a inutilidade. Cotas não resolvem o problema mais grave da educação brasileira, que é a má qualidade das escolas. Em vez de criar artifícios, é preciso o ensino básico para que o aluno chegue à universidade por mérito. Então, tem esse argumento também, que acreditam que é necessário mudar os ensinos nas escolas e que o problema não está em relação a você colocar negros dentro das universidades, né? Facilitar a entrada deles, negros, pardos, indígenas, na universidade. Mas sim, você procurar soluções para melhorar o ensino básico, para poder ajudar eles a entrar a partir daí, nas universidades. Bom, é certo que na sociedade estamos tendo várias mudanças ao combate ao racismo, porém ainda precisa melhorar muito, principalmente pelo fato do racismo já estar incluso na nossa cultura. Também existe o fato de existir padrões impostos onde pessoas com raças fora do padrão não são bem vistas, portanto elas não se aceitam. Falta muito da sociedade incentivar a aceitação das pessoas